Meu bom dia, boa tarde e boa noite. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Feliz ano novo, né? 2024 começando. E também vamos começar a voltar com nossas videoaulas tranquilamente, né? No Animafe. Bom, fiquei um tempinho parado, expliquei na nossa última videoaula do ano, né? Que era só mais uma despedida de 2023, falando o que viria para 2024. Mas hoje vamos voltar agora com nossas videoaulas normais de cálculo, né? Vamos aproveitar. Daqui a pouco vai voltar as aulas letivas mesmo, então já vamos começar a estudar desde o início para a gente não se preocupar com nada ao longo do ano, beleza? E pessoal, vamos agora começar uma playlist nova. Finalizamos a de multiplicação, trabalhei todas as tabuadas e ainda trouxe alguns vídeos de curiosidades de outros assuntos, mas agora está na hora de a gente partir para outra playlist, que agora vamos finalizar com a operação básica da divisão. Trabalhamos a multiplicação e agora hoje vamos entrar na boa e velha divisão. Depois vocês também vão entender ao longo dessa videoaula da playlist por que trabalhei primeiro multiplicação e depois vamos trabalhar a divisão. Beleza, então, pessoal? Então vamos começar ano novo com playlist nova. Bora lá para agora para divisão. Simbora? Bom, pessoal, então bora lá para nossa videoaula de hoje, né? Falando agora sobre a divisão, né? Bom, mas vamos começar pelo princípio, definindo o que é a divisão, né? A divisão nada mais é do que um processo para dividir algo em partes proporcionais. Também posso utilizar dividir ou fracionar algo, porque lembra que, como a gente já trabalhou na playlist de fração, fração é divisão. Sempre se lembre desses conceitos, tá bom? Então, eu quero fracionar, eu quero dividir algo em partes proporcionais. Então, isso é divisão. Pensa na seguinte situação. Você está levando o bolo e sua mãe cortou em 10 fatias esse bolo, considerando todas as fatias iguais, beleza? Você e mais 4 colegas. Para que todo mundo possa lanchar sem que um coma demais e o outro não sobre nenhum pedaço, você tem que procurar uma maneira de que todo mundo receba a mesma quantidade. Então você vai procurar uma maneira de dividir o bolo em partes proporcionais para que todo mundo receba a mesma quantidade. Isso é divisão. No caso, 10 fatias, 5 pessoas, cada uma ia receber um total de 2 fatias. E no final não ia ter bolo, não ia restar nada. Então, aí temos um exemplo bem basiquinho de uma divisão exata, beleza? Porque depois tem esses dois tipos de divisão que a gente vai trabalhar mais à frente em outros vídeos, beleza? Então, essa é a definição de divisão. O objetivo dela é dividir algo em partes proporcionais, em partes fracionárias, beleza? Bom, aqui temos os elementos e os sinais. Vou primeiro partir para os sinais, para a gente poder entender. O sinal clássico da divisão é esse aqui, né? Uma barrinha com pontinhos em cima e embaixo, só que também tem outros dois sinais que são utilizados para poder representar a divisão, que é essa barra aqui em diagonal ou apenas as duas bolinhas, né? No caso, o sinalzinho da divisão aqui, se você apagar as duas, o tracinho, fica só duas bolinhas, pode ser utilizado para representar a divisão. Ou a barrinha, ela ficou sem a bolinha e foi para diagonal, beleza? Então tem esses três sinais que são utilizados. Só que também tem um outro sinal, que é a nossa chamada chave, né? Que é o método da chave, onde utilizamos esse esquema aqui para poder dividir. Claro que tipo, isso aqui a gente utiliza muito no processo assim, inicial, né? Para poder aprender a divisão. Só que é bem fácil ao longo, depois que a gente trabalhar principalmente com equações, que a gente utiliza mais esses sinais aqui para representar a divisão. Porque esse método aqui, tipo, é básico quando a gente vai iniciar, só que depois de um tempo a gente nem utiliza mais esse sinal aqui para representar a divisão, para a gente poder fazer esse método, beleza? Mas aqui vou utilizar ele para explicar os elementos agora que envolvem a divisão. Que a divisão é composta por 4 elementos principais que a gente utiliza ele. O primeiro deles é o dividendo. Quem é o dividendo? Dividendo é aquele que irá sofrer a divisão, aquele que será repartido em partes proporcionais. Lembra no nosso exemplo anterior? Quem foi que sofreu a divisão? Quem foi aquela parte proporcional? O bolo. O bolo era o nosso dividendo, né? Que era um total de 10 fatias. Então o nosso bolo, que ele que ia sofrer a divisão, que ele tinha 10 fatias, ele era o nosso dividendo. Então o dividendo nada mais é do que aquele que irá sofrer a divisão. Aquele que será o objeto para eu ter que dividir em partes proporcionais. Beleza? Aí temos o divisor. Bom, como o próprio nome diz, o divisor é aquele que irá dividir, aquele que será utilizado como guia para poder saber quantas partes cada um terá que receber. No caso, a gente tinha 10 fatias, mas a gente tinha um total de 5 pessoas que deveriam receber as fatias. Então essas 5 pessoas eram meus divisores.
porque é o total de 5 que eu vou ter que dividir. Então, aquele que irá ser utilizado para dividir é o meu divisor, como o próprio nome já diz, né? Quociente. Agora aqui o quociente, ele é o resultado. Aquela parte que eu consegui dividir proporcionais. Por exemplo, lá no exemplo da fatia do bolo, eram 10 fatias para 5 pessoas. Cada pessoa recebeu 2 fatias. Então, qual foi o valor que eu consegui encontrar para que eu pudesse efetuar uma divisão proporcional? Cada pessoa recebia 2 fatias. Então, 2 era o meu resultado. 2 é o meu quociente. No caso aqui na divisão, 21 dividido por 3 é igual a 7. Então, quer dizer que eu posso dividir o número 21 em 3 partes proporcionais, cada parte recebendo 7 do 21. Então, eu pego o 21, tiro 7, vai para uma parte, tiro 7, vai para uma outra, tiro 7, vai para uma outra. Eu peguei o 21, distribuí ele de 7 em 7 unidades em 3 partes proporcionais. Então, eu efetuei a divisão, né? O do bolo foi o mesmo seguinte conceito. Eu peguei uma fatia de bolo, né, ou um bolo, 10 fatias e distribuí 2 fatias para cada pessoa. Então, no final, fiz uma divisão com o resultado 2 para cada unidade, considerando as pessoas, né? E temos o resto. Mas como assim o resto? Lembra anteriormente que eu falei sobre divisões exatas e não exatas? Então, uma divisão exata é aquela divisão onde não sobra resto, não irá sobrar nada. Mas tem as divisões não exatas, que é aquela que possuirá resto. Mas o que seria o resto? Bom, pensa na seguinte situação. Você fez um jantar, tudo mais, sobrou comida. É os restos. Aí você vai guardar eles, ou dependendo da situação, vai jogar fora, né? Então o resto é aquilo que sobra, né? Que não foi utilizado. Então esses são nossos restos, né? Bom, o resto na divisão é aquela parte que não consegue ser proporcional. Porque pensa na seguinte situação. A gente levou um bolo com 10 fatias para 5 pessoas. Só que se o bolo tivesse 11 fatias, lembra que a divisão, ela obrigatoriamente quer dividir em partes proporcionais. Tá, cada pessoa ainda vai receber 2 pedaços, só que ia sobrar um pedaço. E aí esse pedaço é o nosso resto, porque a gente quer divisões proporcionais, iguais. Ninguém pode sair com parte diferente. Então, se você tem 5 pessoas, só que tem 11 fatias, vai sobrar uma. E essa fatia vai voltar para casa, por exemplo, né? Então, o resto é quando não é possível uma parte ser proporcional. Quando vai sobrar obrigatoriamente algo. Você pensa, eu ainda levei um bolo que tinha 14 pedaços para 5 pessoas ainda. Cada um ainda vai receber 2, só que vai sobrar 4 pedaços. Mas aí essas partes, esses 4, não vai poder ser proporcional? Não, porque obrigatoriamente teria que ter 5 para ser proporcional. Então, se tem alguma pequena quantidade que não pode entrar no quociente, que não foi utilizado, ele vai ser o meu resto, aquilo que irá sobrar. Então, quando tem resto, quer dizer que é uma divisão não exata. Quando não tem, a divisão ela é exata. Beleza? Bom, e aqui fica uma pequena observação. A divisão é o oposto da multiplicação. Por que a gente trabalha primeiro multiplicação e agora estou entrando com a playlist de divisão? Exatamente por isso. Porque se você tem o domínio da tabuada, você consegue dividir tranquilamente. Porque olha só, 21 dividido por 3 é 7. E 3 vezes 7 é 21. Aqui é apenas o oposto. O dividendo dividido pelo divisor gera o quociente. O fator multiplicado por outro fator gera o produto. E agora vamos começar a associar. O dividendo, no meu processo de divisão, nada mais é do que o meu produto, o resultado da multiplicação. E o meu divisor e o meu quociente, nada mais é do que os fatores. Então, como assim? Se você pegar sempre o divisor e multiplicar pelo quociente, que é o resultado, se o resultado for o dividendo, quer dizer que está certo sua operação de divisão. Então, a multiplicação do divisor com o quociente sempre tem que gerar o dividendo. Porque, como está aqui na observação, né? A divisão sempre é o oposto da multiplicação. Então, a gente também poderia... Isso vai ser mais ao longo de outras videoaulas que vamos ver, mas... quanto que é 21 dividido por 3? Espera aí. Que número que multiplicado por 3, que seria o meu resultado, dá 21? Deixa eu ver lá na tabuada. 3 vezes 7 dá 21. Então, o meu resultado dessa divisão exata é 21. Então aí você pensa,
Lá o outro exemplo, 10 dividido por 5 deu 2, né? 2 fatias para cada um. Que número que multiplicado por 5 dá 10? Ah, vamos ver lá na tabuada. 5 vezes 2 é 10. Então, tá aí o esquema. Uma das maneiras de você resolver a divisão é apenas multiplicar. Se você tem o conhecimento básico da tabuada, você resolve uma divisão bem rápido. Divisões exatas. Claro, tem aquelas que vão ser bem mais chatinhas, mas a gente vai ver ao longo do vídeo. Mas, então fica essa pequena observação que ela vai ser utilizada muito ao longo das aulas. É apenas o oposto da multiplicação. Então, se a gente está pegando a multiplicação vindo daqui, chegando aqui, a divisão vai ser o oposto. Você vai sair do resultado e você quer saber um dos números que está sendo multiplicado. A gente só está pegando agora o caminho inverso, beleza? Mas aqui é bem tranquilo essa videoaula só, mas para a gente revisar algumas questões, definição, elementos, os sinais e essa pequena observação que vamos usar ao longo das próximas videoaulas. Na próxima eu ainda vou voltar com mais um tema, que vai ser as propriedades da divisão. Eu não vou trazer nela nesse vídeo, porque eu quero trabalhar melhor as propriedades, porque a gente viu isso na multiplicação e as propriedades são bem tranquilas. Só que na divisão já não acontece a mesma coisa. Propriedades como comutatividade ou associatividade não existe na divisão. São propriedades inválidas. Então tem algumas coisinhas que na divisão muda muita coisa. Então por isso que na próxima videoaula eu vou trabalhar as propriedades com uma maior tranquilidade. Beleza? Então, pessoal, bom? Então por aqui vocês já sabem, finaliza essa videoaula de hoje. Agradeço muito pela sua atenção e peço, você já sabe, né? Se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E também siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram e o TikTok também, onde a gente sempre está postando ou também interagindo de formas diferentes, né? Sempre no Instagram ou no TikTok. Beleza, então, pessoal? Bom, então agradeço. Espero você na nossa próxima videoaula e vamos lá começar o ano agora com a boa e velha divisão. Falou, pessoal!